seja bem-vindo ao programa Inspire, Expire, Não Pire no Mundo Corporativo. E hoje eu estou com o Reinaldo Ximenes, que é o vice-presidente da Bicorp, uma empresa voltada ao bem-estar corporativo, com sede em Belo Horizonte. E quero agradecer imensamente a você ter aceitado o convite para dar essa entrevista para a Catedral TV. E a gente vai conhecer um pouquinho mais o que se passa por trás dos bastidores, né? A gente está vivendo um cenário muito preocupante, com síndrome de burnout, com estresse corporativo, e as empresas parecem que estão preocupadas com esse cenário, né? Então eu gostaria de ouvir um pouquinho o Reinaldo para contar quais são os caminhos que as empresas estão buscando, o que a gente está tendo de novidade. Vocês percebem que as empresas, hoje o mundo corporativo, ele está querendo realmente levar algumas alternativas para ajudar os colaboradores a terem mais saúde mental? Então, Denise, a Bicorp tem há 10 anos no mercado, de fato uma empresa que tem sede em Belo Horizonte, ela é oriunda de Belo Horizonte, mas hoje nós estamos nas principais cidades do Brasil, temos escritórios em São Paulo, Porto Alegre, Campinas, com o nosso time comercial. Você sabe bem, nós dois viemos do mundo de telecom, um mundo de pressão, um mundo de resultados, loucura total, uma loucura insana sobre meta atrás de meta. Mas não só a telecom, eu tenho visto aqui na Bicorp, nesse tempo que eu estou aqui, que esse cenário de mercado competitivo, qualquer que seja o segmento, tem trazido para as empresas, principalmente para o time de RH, para os CFOs e CEOs, uma preocupação sim com a população da empresa. Por quê? Porque no final das contas, quem traz o resultado é o empregado, quem traz o resultado é aquele colaborador. E as empresas têm nos procurado com uma certa, até um aumento em relação à questão, ultimamente mais de saúde mental, porque é uma preocupação latente. Você sabe bem, a OMS refez algumas previsões dela, estava prevendo-se que em 2030 só que a depressão seria a doença que mais afastaria os profissionais do trabalho, na verdade vai ser em 2020 no mundo. O Brasil, e você cita isso sempre nos seus vídeos, o Brasil é o segundo país mais estressado do planeta, e não tem como, não só o time de RH, mas eu acredito muito que a área financeira das empresas não olhar para isso mais. Porque tem uma conta que as empresas têm pagado hoje em dia muito relevante, que é o custo do plano de saúde. Esse é uma das, se não a primeira, a segunda ou no máximo a terceira linha de custo de um DRE. Então as empresas começaram a entender que elas precisam precaver. E é o que a Bicorp faz de melhor. Perfeito. O que a gente costuma dizer é que a Bicorp ela não é uma consultoria, ela não é uma corretora, ela é uma empresa que ela faz a gestão integrada e completa da saúde, bem-estar e qualidade de vida para as pessoas. Então conta um pouquinho, que tipo de atividades, como é que funciona essa parceria da Bicorp com as empresas, né? A Bicorp leva que tipo de atividade para dentro da empresa? Então, nós temos mais de 60 soluções de saúde, segurança e bem-estar para as empresas. A gente divide essas soluções em 3 pilares: qualidade de vida, promoção da saúde e ergonomia. E muitas vezes as empresas, ou elas já chegam com a solicitação da solução encapsulada e pronta, e a gente executa essa solução, mas muitas das vezes a empresa nos consulta para entender o que de necessário é preciso fazer lá. E aí a gente diagnostica o que tem lá naquela empresa, analisa o setor onde essa empresa está envolvida, para poder sugerir o remédio correto para aquela dor que ela está vivendo no momento. Então atividades como, por exemplo, gestão de ambulatórios, de massagens, yoga, que tipo, essas atividades? Essas são algumas das nossas soluções. E aí você citou uma solução que a gente tem investido bastante aqui na Bicorp, com alguns cases de sucesso, que é a parte de gestão de ambulatório ou centros de reabilitação osteomuscular. Nós temos cases muito interessantes em grandes empresas hoje, porque a atenção primária hoje, Denise, ela tem se comprovado não só efetiva em termos de solução da saúde do colaborador, mas também em termos de questão de custo. Porque quando se faz uma atenção primária bem feita e bem endereçada, no final do ano a redução em termos de sinistro médico é comprovadamente muito grande. Perfeito. Se tem um índice que se resolve entre 85% e 90% das questões numa atenção primária bem feita dentro da empresa. E mesmo quando não se resolve, quando é atendido primariamente pela empresa no seu ambulatório, o endereçamento para a rede também é muito mais bem feito. Então, assim, as soluções que a Bicorp traz são muito nessa linha de trazer para dentro das empresas qualidade de vida, bem-estar, mas sempre com uma preocupação muito grande para que esse investimento que a empresa tenha feito, esteja fazendo, que retorne efetivamente para ela também, não só no bem-estar dos colaboradores, mas em termos de custo também. E que tipo de atividades, assim, conta pra gente um pouquinho alguns cases que vocês já aplicaram de atividades dentro de empresas
que está tendo um retorno positivo e que está diminuindo o custo de saúde? Por exemplo, que tipo de atividade que fazem? Por exemplo, Quick massagem, essas coisas? Não só Quick é até uma das soluções mais simples que a gente tem. A gente tem algumas soluções muito específicas. Por exemplo, nós temos uma grande empresa que em determinado momento a gente já prestou uma solução para ela, porque a atividade física dela exigia muito da questão osteomuscular dos funcionários. Então ela tinha um esforço muito grande para fazer essa atividade. E o que a gente fez? A gente desenvolveu uma ginástica laboral e um acompanhamento fisioterápico endereçado para aquela função, para que fizesse fortalecimento e acompanhamento desse colaborador, para que ele não se afastasse, para que ele não pedisse atestado. Totalmente preventivo. Totalmente preventivo e muitas das vezes de fortalecer. Outras empresas já solicitaram conosco, que nós já fizemos, uma prevenção até mesmo antes da contratação. Se você vai contratar um determinado indivíduo para uma determinada função e você sabe que aquela função ela já tem um certo risco mapeado e vai degradar muito algum tipo de membro, ou inferior ou superior, o que quer que seja, se você já sabe que isso vai acontecer na própria seleção, se você tem lá que são um fisioterapeuta no seu time para fazer uma análise cinesiológica da pessoa antecipadamente e aí conseguir precaver que aquela pessoa não vai estar apta a fazer aquela função, é um tipo de solução que a gente também pode estar desenvolvendo. A Bicorp está há 10 anos no mercado. Há mais de 10 anos no mercado. Mais de 10 anos no mercado. É o nosso CEO, Felipe Lacerda, que há 10 anos atrás, junto com outros sócios, enxergou que há 10 anos atrás não se falava tanto do que se fala hoje, enxergou esse mercado, que é um mercado muito grande e que a gente está ocupando a nossa fatia. E ainda existem empresas que têm alguma resistência de levar essas atividades de bem-estar para dentro da empresa? Você ainda acha que ainda existe isso? Tem, Inês. Eu não posso te dizer, acho que você vive isso conosco também no dia a dia, quando você vai falar às empresas, uma empresa que entende que certos investimentos, para deixar isso muito claro, acaba sendo custo e não benefício. Perfeito. Então a gente ainda tem, acho que não só nós, né, tanto a Bicorp como outros players aí, principalmente dessa área de saúde, o próprio corpo médico, clínico, de quebrar algumas barreiras. Ainda existem empresas que estão muito mais preocupadas com o custo e não com o investimento que vai ser feito. E com certeza o investimento correto em prevenção, ele traz economia. É o velho ditado. Prevenir, literalmente, é melhor que remediar. E aqui na Bicorp a gente costuma dizer também o seguinte: saúde não tem preço. Perfeito. Eu não vendo a minha, você vende a sua? Perfeito. Mas ela tem custo. E a Bicorp é preocupada com isso. Então ela quer, de fato, com as ações preventivas, minimizar os custos que a empresa podem vir a ter. E isso é fundamental. A gente está indo para um caminho que não tem volta, né? Porque a gente está vivendo no mundo digital, as pessoas cobradas a todo momento, as pessoas não sabendo para que rumo tomar, porque hoje não é possível separar problemas pessoais de profissionais, então está tudo muito misturado, as emoções estão borbulhando, né? E os limites a gente não consegue dar, né? Não tem como dizer, não vou fazer esse projeto, não vou fazer aquilo. Então a mente fica extremamente sobrecarregada e passa para o corpo. Né? Eu acho que o estresse é isso, é uma somatização de problemas, né? E aqui na Bicorp a gente a gente trata com muita seriedade essas questões, principalmente essa questão de saúde mental que tem sido muito falada ultimamente. Então nós temos um corpo clínico muito capacitado, nós temos diretor médico, nós temos ergonomista, psicólogo, fisioterapeutas, para estar preparado para de fato ofertar para as empresas o que vai resolver a dor dela. Eu cuido da área comercial, então obviamente ainda tenho as metas para bater, né, Denise? Mas isso tudo muito alinhado com o que a empresa pode entregar tecnicamente. Isso, a Bicorp é muito responsável com isso. Porque o que a gente entrega na ponta, no final, tem correlação direta com a saúde e com o bem-estar das pessoas. Então a gente tem um time por trás aqui, que é o time que me suporta nessas soluções que a gente vai entregar para cada empresas, com muita seriedade, com muita experiência, muita gente experiente nesse mercado, para que a empresa possa ter a melhor solução. Show. Quando ela nos contrata. Muito bem, se você é empresário, se você é gestor, vale você dar uma olhadinha e refletir um pouquinho como é que você está cuidando do seu time, o que você está podendo oferecer, levar para a sua empresa para trazer mais bem-estar.
porque os seus resultados vão ser uma consequência de como você está cuidando do seu time. E por isso que eu sempre falo, inspire, expire e não pire no mundo corporativo. Reinaldo, muito obrigado pela entrevista. E para quem não conhece a Bicorp, entra no site www.bicorp.com.br. Show de bola! A gente vai conhecer milhões de exemplos aí de empresas que estão à frente e estão aplicando já excelentes atividades para cuidar do bem-estar dos seus colaboradores. Até a semana que vem. Tchau.